Boa noite! Ó, a música já tá no clima, ó. Venenosa, erva venenosa. Hoje a gente vai falar sobre fitogastronomia. Sejam muito bem-vindos. Eu tenho uma convidada que eu amo de paixão. Sejam muito bem-vindas. Hoje damos início à nossa semana do Desafio Organize. E eu tenho a honra de trazer durante toda essa semana convidadas inteligentíssimas que eu admiro demais. Então sejam muito bem-vindas. Erva venenosa, Minha grande convidada já está por aí, que eu vi ela entrando por aqui. Sejam muito bem-vindas ao aquecimento do Desafio Organize. Eu sou André NutriChef, nutricionista e chefe funcional. E estou muito feliz em te receber aqui nessa jornada. Começamos hoje uma semana de muito conhecimento. Ao longo dessa semana, a gente vai descobrir juntos como organizar suas refeições com mais praticidade e sabor e criar uma rotina alimentar mais leve e saudável. Hoje a gente vai falar de um tema que eu adoro demais, que é fitogastronomia e saúde mental, né? Então, eu tenho a honra de ter uma convidada incrível. E você sabia que as plantas e alguns alimentos têm o poder de reduzir os sintomas como ansiedade? Então, se você está se sentindo ansiosa, tem compulsão, insônia, irritabilidade, tá no processo de emagrecimento, mas às vezes se sente desanimada, se sente incapaz, e daí acaba ficando com culpa, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Isso gera muita ansiedade, né? Usando o que vem da natureza, direto na sua cozinha. Então, hoje eu trouxe uma convidada incrível, que é a Vanderly Marchiori, minha amiga, pioneira em fitoterapia. Você já ouviu falar sobre fitoterapia e sobre fitogastronomia? Hoje a gente vai falar sobre isso na nossa live. E ela, assim, gente, tem uma experiência vasta em todos os temas, porque, como eu falei, ela é pioneira. Eu sou fã demais do trabalho dessa minha grande amiga. Sempre que eu posso participar de um evento onde ela está palestrando, é sempre um prazer enorme assistir a Vanderly, porque ela usa uma linguagem muito simples e muito fácil de ser aplicada no nosso dia a dia. A gente vai conversar um pouquinho sobre hoje. Ela é uma das maiores referências em fitoterapia no Brasil e no mundo, tá, meu bem? E com certeza eu posso dizer isso com orgulho. Sou um grande fã, admirador e desde já agradeço demais a disponibilidade. Eu vou chamá-la aqui agora e vou deixar ela se apresentar um pouquinho mais. Deixa eu aceitar o convite. Tem as suas perguntas aqui embaixo, viu? A gente já tem algumas perguntas que foram feitas na caixinha de mensagens. Oi, minha amiga, tudo Ai, que bem? delícia estar aqui com você. Que delícia a gente ser amigo de verdade, né? Que isso Isso enche mesmo. meu coração de mais amor ainda. Minha amiga, seja muito bem-vinda. Realmente é um enorme prazer. Como você falou, nós somos amigos de verdade. Inclusive, gente, eu já vi, já provei a alquimia da Vanderly na própria casa dela, em jantares, né? E, inclusive, a gente tem que fazer mais Tem isso, que porque fazer, tô devendo um para você que fajão. com certeza, né? E eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse da sua experiência, enfim, como você quiser se apresentar, falar dos seus cursos, enfim, me conta um pouquinho sobre você para que as pessoas também te conheçam. Então, para mim é um prazer estar aqui. Primeiro, muito obrigada pelo convite, por eu estar abrindo sua semana. Eu sou Vanderly Marchiori, eu tenho 37 anos de história na nutrição. Então, eu tenho de nutrição o que você tem, não, eu tenho mais de nutrição do que você tem de idade, certamente. E de fitoterapia, eu tenho 27 anos de alimentos funcionais, suplementação e fitoterapia.
Então eu tenho uma jornada bem grande assim de experiência mesmo, prática. Hoje eu até estava rindo com uma das alunas da minha pós, né? Porque eu coordeno um curso de pós-graduação em fitoterapia pelo Instituto High Nutrition e tem o curso de fitoterapia raiz, que tem o módulo básico e tem agora o módulo de saúde mental, que é um curso livre. E essa moça que a gente estava conversando hoje cedo, ela me disse assim: mas você tirou esse número, né, de 40 dias da onde? Eu falei: da experiência, porque se eu faço uma interação com o meu paciente, com a minha paciente, eu tenho que esperar o tempo metabólico dela para depois checar o quanto aquilo foi eficaz. Porque Uhum. que vai ser eficaz, isso eu já tenho certeza. Né? A Sim. planta medicinal, fitoterapia, eu falo sempre, fitoterapia não é bagunça, não é achismo, é um caldeirão que tem suporte científico, então eu não tiro do meu caldeirão, eu tiro do caldeirão das publicações, e que hoje a gente tem um acesso muito maior. Até porque o Brasil ele tem mais de 50 mil plantas medicinais na sua flora. Então Uhum. a gente tem muita coisa ainda que não foi nem explorado, mas que nós temos aqui para explorar. E essa é uma sabedoria também bem ancestral, né, Vanderly? Milenar, milenar, né? A medicina oriental, que é chamada pela Organização Mundial de Saúde a medicina tradicional dos povos asiáticos, principalmente, eles nunca usaram e eles não têm a pretensão de usar medicamento como nós usamos, sintéticos. O Aham. cuidado de saúde deles é baseado em fitoterapia, assim como o Canadá e também a Alemanha. Quando eu fui Uhum. para a Alemanha, eu já fui para a Alemanha duas vezes, duas, três vezes, mas a primeira eu fui apresentar um trabalho num congresso. E para mim me encantou demais andar pelas ruas de Berlim e ver que a farmácia, as grandes farmácias lá, elas têm os cosméticos, Uhum. pouquíssimo remédio sintético, mas existem as apotecas que têm as plantinhas ali, que a gente chega, abre a gavetinha e vai lá pesar o que está na nossa receita. Então, eu acho que estudar fitoterapia me encanta a cada dia e com suporte mais e mais de segurança e de eficácia. Ivan, me conta uma coisa, como começou essa sua paixão pelos fitoquímicos e a aplicação no dia a dia das pessoas, assim, para a gente entender da onde que veio isso e a gente percebe, né? É uma constante evolução nos estudos e nas comprovações, mas eu sei da sua história que no começo isso era algo muito nebuloso para muitas pessoas, Eu né? fui muito criticada, eu fui muito ignorada, né, por conta da fitoterapia. Mas começou de uma maneira que tem tudo a ver com a nossa live hoje. Eu trabalhava numa indústria, eu trabalhava numa empresa de autopeças e eu cuidava de 7 restaurantes. Eu cuidava de 3.500 refeições. E tinha um departamento médico ali. E no departamento médico, com 5 médicos, em um dado momento, um deles foi trocado e entrou um homeopata. E aquele homeopata é o Dr. Marco Aurélio. Dr. Marco Aurélio chegava com uma garrafa térmica, daquelas enormes de 2 litros, de chá. E ele levava chá de camomila, ou chá de erva doce, ou chá de capim-cidreira. Normalmente era capim-cidreira ou camomila. E ele levava e deixava ali na antessala do oferece um copo desse chá, fala para o funcionário esperar 10 minutinhos e só depois ele entra na minha sala. E a enfermeira já viu, né? A fofocaiada, né? A rádio peão. A Sim. enfermeira veio para mim e disse assim: você não sabe, doutor Marco Aurélio traz de casa um chá. E a pessoa só pode entrar na sala dele depois de beber o chá. Eu, ofendidíssima, fui tirar satisfação com ele. Sim. E falei, doutor Marco Aurélio, eu tenho capacidade de fazer o chá. A gente produz mais de 5.000 refeições, eu tenho capacidade de produzir seu chá.
e eu quero saber por que o senhor traz de casa. E aí ele vira para mim e ele disse assim, exatamente para pessoas como você, que vêm super nervosas para cá e que eu tenho que acalmar antes de aferir pressão e antes de saber o que está acontecendo. E Incrível. perfeito, né? Perfeito. E aí eu comecei a comprar as ervas, preparar o chá lá, e aí nós decidimos pegar o setor que mais tinha atendimento de pressão alta e eu tirei o café e o chamate que eu mandava para aquele setor e comecei a mandar só chá de cidreira ou chá de camomila. E aí, o que aconteceu? Diminuiu em torno de 40%, 45% o número de funcionários que procuravam o serviço de Olha que atendimento incrível, médico. gente. E aí, enfim, eu já estava, minha carreira ali dentro já estava meio que terminando, mas eu comecei a ter alguns sintomas de gastrites. E ele falou para mim: deixa alecrim na sua água. Quando você não puder fazer o chá, pega um copo de água, tira uns ramos de alecrim e deixa ali na sua água. E eu comecei a fazer isso e a passar o dia muito melhor. E quando eu fui demitida, porque graças a Deus eu fui demitida, né? Senão não sairia de lá com facilidade, porque, óbvio, né? Sim, 13º, 14º, férias remuneradas. É uma delícia, né, gente? Tudo bem que eu maravilhoso. descobri. Tudo bem que eu descobri depois que eu gastava 30% em tratamento de estresse enquanto eu estava lá. Pois é. Mas eu saí de lá e fui fazer medicina complementar com o Dr. Deepak Chopra em Boston, quando um amigo meu estava fazendo parte do projeto Genoma. Então Uhum. foi uma grande oportunidade. Eu não sabia nada do Dr. Deepak Chopra. Na época ele era médico, hoje ele está voltado para as práticas de yoga, né? Para as meditações e práticas de yoga, mas na época ele tinha consultório e ele tinha um treinamento para profissionais de saúde. E aí voltei para o Brasil e comecei a tomar bordoada das pessoas da área de saúde, mas comecei a tratar os pacientes com plantas medicinais. Ai, que incrível isso, né? Eu não preciso nem perguntar se o uso das ervas, das especiarias, dos fitoquímicos faz bem, porque ouvindo você e ouvindo esse seu depoimento e essa paixão e amor que você tem pelo que você faz, e eu percebo isso em cada palestra que eu te assisto, o cuidado, né, que você traz esse assunto para inspirar mais profissionais, e não só profissionais, mas também qualquer pessoa que esteja aqui ouvindo a gente. Então, eu nem preciso dizer se é ou não é comprovado isso. Mas, por exemplo, dentro da minha cozinha, eu também gosto de trabalhar com essa alquimia. Tanto que a gente trouxe o tema para a conversa hoje sobre fitogastronomia. E o que é esse conceito? Dentro da cozinha, também é possível a gente abusar do uso das ervas, das especiarias, no preparo das receitas, para que isso tenha algum benefício para a gente? Eu sempre soube que tinha, mas em 2018, em 2017, na realidade, eu recebi um convite de um médico indiano que trabalha em Harvard até hoje para dar uma palestra num congresso de medicina na Índia para médicos sobre fitoterapia, mas ele me lançou duas provocações. Tinha que ser é, em alimentos e tinha que ser voltado para câncer. E aí, o que aconteceu? Eu fui procurar artigos e comprovação, e já em 2016 a gente já tinha várias comprovações de que via alimentar os fitoquímicos permaneciam ativos e com propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e bactericidas, fungicidas e antivirais, né? Então acho que esse é um ponto bem importante. Quando eu falo, por exemplo, com o Pedro Andrade, a gente já falou sobre o uso de alho numa live que bombou, né? Eu, Aliás, né? Vamos falar sério, né? Eu fazer live com você, com o Pedro Andrade, eu tô num outro patamar agora, né? Porque só homem lindo na minha vida, né? Só homem sim. lindo. Robertão que se cuide, mas só homem lindo aí no meu terreno. E o alho, por exemplo, ele tem uma capacidade
fenomenal de matar vírus, bactérias e fungos, né? Uhum. E dá para tratar Helicobacter pylori, por exemplo, aquela H. pylori, que é um risco muito grande para a nossa saúde, que habita o nosso estômago, com alho. Aí Uhum. as pessoas dizem, aí Pedro diz assim, não, tem que comer o alho em jejum, porque a linha dele é assim, o alho em jejum cru, picado, Sim. Uhum. né? E é assim, o ideal é isso. Só que se você aquecer até 3 minutos, você mantém as mesmas propriedades. Sim. E você muda um pouquinho o sabor, já fica mais fácil para a pessoa comer. Então, o Uhum. que eu ensino? Eu ensino a fazer o azeite de alho, por exemplo, ou fazer Ótimo. já dar uma pré-grelhada naquele alho com azeite e deixar na geladeira, potinho fechado. Eu vou ter pelo menos 85% dos fitoquímicos ali disponíveis. Ou seja, eu melhorei o sabor, Uhum. eu melhorei a adesão ao tratamento e fiz uma técnica culinária simples ali. Muito simples. E o tempero do brasileiro é muito baseado em alho e cebola, né? Quando a gente fala muito das bases da gastronomia clássica, muito se fala em mirepoix, que é cebola, cenoura, salsão, que também tem propriedades incríveis, mas isso é algo que a gente tem lá dos franceses, dos italianos, mas dependendo da região que a gente vai andar, o Brasil, são vários países dentro do mesmo país. E a gente tem acesso a alguns ingredientes específicos dependendo da região. Então, eu sempre gosto de trabalhar, né, falando de planejamento e organização, tendo essas bases dentro da minha geladeira até separadas. Se a gente quiser usar aí o alho, né, deixa eu até fazer uma pergunta já. O congelamento do alho com um pouquinho de azeite de oliva no meu freezer, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Ele mantém, Perfeito. sim, ele mantém. E outra forma também de a gente deixar esse alho mais saboroso é já trazer essa alquimia com outras ervas e especiarias. Então, por exemplo, alho manjericão, um famoso pesto, mas de uma forma muito simples. Vem o alecrim para tratar os problemas digestivos, como você mesma citou, que você tinha, né? Então a gente consegue fazer esses azeites aromatizados para tornar até mais palatável, né? Você sabe que durante um tempo existe uma lenda, né? Uma família que é lendária aqui em São Paulo com fitoterapia, que é a família Paniza. Uhum. E aí o professor Silvio e o filho Silvinho faleceram já, mas o Serginho, ele me ouvia bastante, a gente é bastante amigo até hoje. E eu pedi para ele fazer alguns azeites, né? Porque a dosagem é diferente. E aí ele vendia na farmácia os meus azeites. Então Uau. a gente tinha um azeite de alecrim, um azeite de camomila, um Uau. azeite de boldo e o quarto azeite que nunca foi para frente, porque é o azeite de alho. E Uhum. por que não foi para frente? Porque ele tem que estar desidratado para não criar fungo. Sim. E as outras folhas eu conseguia desidratado e mantendo mantendo a propriedade. O azeite de alecrim, sensacional para todo mundo que tinha qualquer problema digestivo. Sim. E ele é delicioso, né, André? Delicioso. Delicioso, delicioso. O Agora, alecrim tem esse frescor e fora que ao sentir o próprio aroma dele, você já começa com os óleos essenciais a despertar a sua digestão, você fica mais atento, né? porque E ele tem uma acredito. ação cerebral. O alecrim, ele Hum. tem uma Ah, ação. Ele tem uma ação me conta. ele tem uma ação de modulação de serotonina Olha. e também de adrenalina. Então, ele deixa a gente mais alerta. Uhum. Ele tem uma atividade de nos deixar mais despertos, né? Então, E a olha gente que fica mais interessante, né? sem cafeína, né? E você fica mais atento sem a cafeína, que faz mal para muita gente. E o interessante, né, já entrando no tema que a gente falou de emoções, hormônios, comida, muitas mulheres que estão nesse desafio Organize relataram
que é difícil lidar com a alimentação pelo estresse emocional que isso gera, né? Ansiedade, compulsão, agir por impulso muitas vezes para comer, sintomas de TPM, menopausa, tudo isso acaba interferindo na rotina alimentar delas. E o uso das ervas, né, das plantas medicinais e dos fitoquímicos, eles podem, e a gente já está conversando sobre isso, aliviar esses sintomas, né? O que que você pode trazer mais de ideias para a gente em relação a isso? Eu vou trazer uma coisa que é super simples, extremamente eficaz e muito rápida das pessoas perceberem. Quando a gente fala em saúde mental, a gente tem que conectar com duas informações que elas se escancararam na pós-pandemia, que é o volume de pessoas com depressão e o volume de pessoas com ansiedade, né? Então a gente sabe disso, eu desenvolvi um transtorno de ansiedade, mas o transtorno de ansiedade, para mim, ele já tem um componente genético familiar, né? Eu já venho de uma família, minha mãe tem um transtorno muito severo de ansiedade. E aí o que acontece? Você que já teve o gatilho ou que não teve o gatilho, né? Porque eu digo que a gente tem momentos de ansiedade e algumas pessoas como eu tenho esses momentos todos os dias agora. Então eu tenho que Sim. fazer o gerenciamento disso. Quando eu pego o capim-cidreira ou a melicinha, a melissa é uma folhinha bem pequenininha, parecida com hortelã até, mas Hum? o óleo essencial é diferente, então o sabor e o aroma são diferentes. Se eu usar 2 colheres de sopa, então 2 colheres de sopa da folha picada, né? Então isso é um volume bastante razoável, ferver durante 5 minutos em meio litro de água e deixar descansando ali mais 10 minutos, eu fiz uma técnica de chá que é a decocção. Então, é um chá de fervura, que é a decocção. Eu concentro muito mais fitoquímicos quando eu fervo. Eu Olha consigo, só. né, eu consigo tirar muito mais fitoquímico desta folha quando eu faço a fervura. E aí eu tomo 100 ml 5 vezes ao dia. Gente, E por que papel e 5 caneta vezes na ao mão, dia? hein? Perdão, só deixa eu interromper. Papel e caneta na mão, sabedoria e conhecimento compartilhado de uma forma genuína, muito fácil. Eu falei que Vanderly era um potinho de ouro, sabe? No fim do túnel ela tá lá, né? Espalhando conhecimento e saúde. Dica super simples, papel e caneta na mão nessa live para anotar e amanhã já conseguir colocar em prática todo esse ensinamento, gente. Então, 2 colheres de sopa fervida, 5 minutos, meio litro de água e vai bebendo 100 ml 5 vezes por dia. Por que 5 vezes por dia? Você quer levar na sua garrafinha, carregar a sua garrafinha, beber ao longo do dia, tá tudo certo. Você pode fazer isso com tranquilidade. Ele vai manter os fitoquímicos. Até 24 horas você mantém os fitoquímicos. Mas você vai fracionar para manter o estímulo. Você precisa manter o estímulo aos receptores GABAérgicos, ou seja, aqueles receptores cerebrais que são responsáveis pela ansiedade. E aí você não tem sono, porque nem a melissa e nem o capim-cidreira dão sono. Uhum. Então você não tem sonolência durante o dia, mas você consegue acalmar e reduzir essa ansiedade ao longo do dia. E uma dica preciosa para quem quer emagrecer é fazer o uso desta bebida, deste chá de cidreira, 40 minutos antes do almoço. Sabe por quê? Não Ótimo. vai diminuir o seu apetite, mas vai te dar aqueles 30 segundos de eu vou montar o meu prato Uhum. com consciência. E não Sim, vou colocar tudo que está ali porque eu não estou prestando atenção. Eu vou parar para prestar atenção, eu vou respirar com calma e vou montar meu prato. Aí eu vou olhar a quantidade, aí eu vou olhar o quanto tem de vegetal. Aí eu consigo ver muitas coisas que a ansiedade não me deixa ver naquele momento. Né? sim. Então, acho que esse é um fato extremamente importante. Uma
pergunta que foi feita é em relação ao azeite de alecrim. Se este alecrim ele é fresco ou seco. Para fazer o azeite, gente, ó, outra receita para vocês anotarem, tá? Para fazer o azeite, sempre a planta seca, porque quando ela tá seca, ela não funga. O Uhum, problema com a planta fresca é que ela tem mais água, e aquela água ela cria, ela é o ambiente certo para fungo, sim. né? Então eu pego a planta seca e eu coloco sempre 5% de planta para o azeite. Então vamos transformar isso em medida caseira, né? Tô ali com meu vidro de azeite de 500 ml, que é o mais comum. Vou colocar 3 colheres de sopa do alecrim. Só que aí eu não fervo. Eu vou deixar aquele alecrim descansar 30 dias, No azeite. no mínimo 20 dias, mas de 20 a 30 dias, no azeite, vidro fechado, longe da luz. Então, se você não tem um lugar longe da luz na sua cozinha, deixe dentro da geladeira. E Uhum, ele. é isso que eu gosto de ensinar, de deixar dentro da geladeira. Até mesmo se às vezes a pessoa não tá com muita pressa e quer fazer um azeite de ervas para usar durante a semana, eu digo, guardem dentro da geladeira e já otimizem o seu tempo para evitar essa peroxidação e oxidação É isso desses mesmo. fitoquímicos. É isso mesmo. Ah, eu não tenho azeite porque o azeite está muito caro. Usa um bom óleo vegetal qualquer. O que você estiver usando de gordura, faça o uso com a planta medicinal. Tem um negócio que eu sempre gostei de fazer, faz tempo até que eu não faço aqui para casa. Eu bato a manteiga, eu deixo a Uhum. manteiga mais macia, Um aí eu ponto de bato a pomada. manteiga com manjericão ou com camomila. E quando eu faço com camomila, o que que eu faço? Eu boto a manteiga, boto a florzinha da camomila, porque é ali que estão os componentes que são calmantes, é na flor da camomila, e ponho um nadinha de mel só para dar o sabor. E aí eu Delicioso. fico com aquela manteiga de mel de camomila para usar no café da manhã ou em qualquer outro momento, até como calda de bolo é gostoso. A hora que você faz um bolo simples, você passa aquela manteiga de camomila por cima que fica sensacional. E o uso desses fitoquímicos das plantas, como você mesma disse, né, exemplificando a melissa, eles devem fazer parte da nossa rotina durante o dia mais de uma vez, não necessariamente acordei, porque quando a gente fala de fitoquímico e quer os benefícios, um erro que você, não sei se você percebe por aí também, mas acredito que sim, onde que as pessoas erram mais? Elas vão começar hoje, vão usar de manhã e daí vão querer usar só na sexta-feira de novo. Tem algum benefício daí? Nenhum. Para você fazer terapia, você precisa de constância, né? Então você Uhum, precisa fazer isso com constância. Por isso que precisa de recomendação de profissional que entenda de fitoterapia. sim. Até porque se é um chá, por exemplo, um chá diurético, eu não vou recomendar que a pessoa beba depois das 5 horas da tarde. Ela tem que tomar de manhã. Né? Carqueja, por exemplo, que é uma excelente planta para fígado. E cada vez que a gente mexe no fígado, a gente mexe nas nossas sensações também. Até porque pela medicina tradicional, que é a medicina chinesa, se eu melhoro o meu fígado, eu melhoro a minha raiva. Sim. Então vamos trabalhar o nosso fígado, Uhum, né? Robertão que tá aí, Robertão, meu maridão. sim. Vamos usar carqueja aí, amigão. Renato, ele é a pessoa mais pacata, gente. Tô fazendo bullying com ele, mas ele é Ele muito pacato. Ele é super tranquilo, né? E o que eu percebo muito é justamente isso. As pessoas acabam não fazendo esse planejamento para organizar isso e usar durante. Tem que colocar dentro da nossa rotina, né? Como um hábito diário para que isso realmente tenha benefício. E usar não só no preparo das. A gente pode usar no preparo das receitas, mas também consumir bebendo, porque acredito que todo mundo já deva ter ouvido aquele conselho, mas toma um chazinho. Uma coisa que você
comentou agora que eu achei bem interessante é essa interação mesmo que pode ocorrer. Às vezes as mulheres estão desesperadas, tô pensando em emagrecimento, perda de gordura, ela vai, almoça, mas toma logo em seguida um chá que às vezes pode prejudicar a absorção de alguns nutrientes? Sem dúvida. Se a gente tomar chá preto, chá verde, chá mate, logo após o almoço, eu estou inibindo exatamente o que a Dani acabou de perguntar da ferritina. Estou inibindo a absorção de ferro. Né? Eu sempre falo para os meus pacientes: vai beber o chá, beba ao longo do dia, mas não beba junto com a refeição, porque você sempre tem algum tipo de interação. Então, sempre meia hora antes ou uma hora depois, só para evitar essa interação. E como você comentou agora também, né? Tem chás que têm cafeína. E para essas mulheres e até homens que estão assistindo a gente, que têm essa ansiedade excessiva, tem até algum horário? É melhor evitar esses tipos de chá? Depende muito, André. É assim, se a pessoa tá, como a minha mãe, por exemplo, que ela toma a dose máxima de sertralina por dia, né? Ela tem Uhum. 91 anos e meio, toma muita sertralina, tem ali aquela TAG, aquele transtorno de ansiedade severa. Para ela, nenhum chá com cafeína, Uhum. absolutamente nenhum, tá? Porque ela já está no estágio avançado da ansiedade. Para Sim. mim, né? Eu que tenho aí a minha ansiedade que já está controlada e eu controlo com planta medicinal, eu não tomo medicamento, eu só controlo com planta e também com mudança de comportamento, porque a gente sabe que isso tem um impacto muito grande, né? Sim. Eu posso tomar até 2 doses de café, duas não, eu posso tomar até 3 doses de café com muita tranquilidade. Isso equivale a meio litro de chá. Tá? Então, Uhum. isso é bem legal. Então, eu Perfeito. consigo fazer esse gerenciamento. A pessoa Uhum. só sentiu um desconfortozinho, tomou o chá, começou a sentir desconforto, palpitação, o chá não é para você. Ah, o que, que eu faço na hora que eu tô com palpitação? Muita água. Vai bebendo muita água porque você vai diluir a concentração desses fitoquímicos que estão estimulando o teu coração a bater num outro compasso. Né? E é Então, muito importante você comentar isso, Van, porque realmente, né, nós temos os especialistas que trabalham com fitoterapia e que prescrevem, porque muitas pessoas hoje em dia usam a rede social, o próprio pesquisador, como um, um profissional. E às vezes esse chá acaba prejudicando o que você está sentindo. Ah, mas todo mundo toma esse chazinho e faz super bem. Então a gente precisa prestar atenção, né, nisso. eu acho que eu tenho até um vídeo, porque no meu feed tem um vídeo do meu café turbinado. Hum, Aí, o dia que eu vou dar aula, o final de semana inteiro, né? Porque a gente sabe, a aula de pós é sábado, das 8h30 às 18h, puxado. e domingo, das 8h30 às 18h. Então, você tem que estar sempre, se você está dando aula, você tem que estar sempre muito alerta. E aí, Uhum. eu faço um café com ginseng. Então, eu faço um café com canela, com cardamomo, ou com cravo, né? Que normalmente eu tenho cardamomo em casa, que eu amo. E Tô sempre. deixa eu só te interromper rapidinho, já para uma curiosidade. Quando você fala do cardamomo, para quem não conhece, são especiarias, tá, pessoal? O cardamomo e a canela, quando você usa, eles são em pó ou são os grãozinhos que eu vou fazer? Porque existe decocção, infusão e os chás, né? É. Quando eu uso, por exemplo, para esse café turbinado, eu uso os grãos. Eu Perfeito. uso a rama da canela, Uhum. tá? Aí a hora que eu passo o café e já deixo eles dentro da minha xícara. Sim. E aí eu só adiciono o ginseng que eu tenho. O ginseng eu nunca vou ter a raiz, porque a gente não tem a raiz aqui. Aí eu adiciono em pó no final, né? Porque Uhum. eu tenho um produto que é para, eu tenho um ginseng que está em pó que é para adicionar no final. Uhum. E aí eu fico alerta o dia inteirinho. Não posso, e agora eu aprendi, eu já tenho que fazer só 300 ml.
Porque se eu faço mais, o que acontece? Eu falo muito mais rápido. E aí as pessoas, aí os meus alunos, eles ficam, diminui um pouquinho a velocidade, fala um pouquinho mais devagar. Aí eu percebi que a minha velocidade era dependente do quanto eu estava tomando, obviamente, porque eu estou tomando uma bebida que é estimulante, Sim. né? Então eu tenho que reduzir, aí eu comecei a reduzir, hoje eu percebi que a minha dose é 300 ml. Para fazer o chá de canela, por exemplo, ele é sensacional para reduzir a glicemia, É tanto a ótimo para glicemia do diabéticos. jejum quanto. Não, é a síndrome do ovário policístico, né? Uhum. Porque eu faço manejo da resistência à insulina dessa mulher. Muito E bom. aí, o que que eu faço? Eu fervo durante 10 minutos, porque são aquelas partes Uhum. duras, eu tenho que ferver 10 minutos. Perfeito. E aí eu coloco de 3 a 4 daquelas ramas grandes para 1 litro Hum, de água. que Fica delícia. uma delícia. Não, é delicioso. Ele ainda tem. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de tomar, de beber, né, os chás porque acham amargo, o gosto ruim. Acredito sim que há uma interação, por exemplo, coloquei canela com outra coisa. A canela, ao ferver, a gente tem um sabor mais adocicado. Mas uma coisa que eu gosto muito de fazer, ao invés de adoçar com açúcar, eu gosto de ferver uma laranja junto. Ver se pode, se eu tô fazendo uma coisa errada ou não. Mas eu gosto de colocar laranja, gosto de colocar maçã também para Maçã. trazer esse Maçã é perfeita. docinho. Maçã é perfeita para isso. A maçã é perfeita Especialmente para na hora isso. da tarde, que dá aquela, às vezes, uma ansiedade, uma fome louca. Eu gosto de tomar um chazinho com essa pegada um pouco mais adocicada, ou misturar um hibiscus que tem aquele sabor mais ácido, junto com uma maçã para trazer esse dulçor natural. Casca de abacaxi. Fica Hum, sensacional. Sensacional. muito gostoso, né? Antes eu Ge- distribuía para os meus pacientes, porque eu tinha um consultório bem perto de um sacolão. E aí, onde eu pedi para o rapaz, eu falei, nem pedi, eu falei assim: ah, mas você só tem abacaxi na bandeja. Eu queria com a casca. Ele, por quê? Eu falei assim: porque eu quero a casca para fazer o chá. E aí, a hora Uhum, que eu entrava no sacolão, ele já vinha com sacos de casca de abacaxi que ele deixava congelado para me dar. E aí, incrível. meus pacientes adoravam, né? E dá esse sabor super gostoso. A gente está numa época, no mês junino agora, onde a gente tem algumas bebidas específicas, mas a gente pode aproveitar essa ideia do quentão, que é uma mistura de canela, cravo. Eu gosto de fazer um quentão com hibiscos, laranja, o próprio Gengibre. gengibre que está aqui na minha mão, né? Então, fazer essa mistura, não precisa colocar bebida alcoólica, mas ele também é uma delícia e riquíssimo em propriedades que faz. Super anti-inflamatório. Aí eu já vou até aproveitar aqui a pergunta da Cecília que está aparecendo para mim. Perfeito? Grávida não pode tomar nenhum chá sem recomendação, tá? Olha. Gestante e lactante, ou seja, a mulher que está gestando e a mulher que está amamentando, só pode fazer uso de planta medicinal com recomendação. Por quê? Porque primeiro a gente precisa se perguntar para que é aquele chá, né? Então eu sempre falo quando eu estou dando aula, mas grávida pode tomar canela? Para quê? Para que você quer dar canela para essa gestante? Ah, porque ela tá com diabetes gestacional. Não, não pode. Não Uhum, pode. E aí você vai fazer o manejo de dieta, você vai usar mais fibra, você vai fracionar com mais fibra ao longo do dia inteiro. Você tem outra estratégia. uhum, Ah, não, é porque ela gosta. Se ela gosta, vai fazer chá de casca de abacaxi, vai fazer chá de maçã, vai fazer chá de casca de laranja, vai fazer outros chás que não proporcionam nenhum risco para ela nem para o bebê. Ah, a mãe está amamentando, pode dar? Não, não pode dar, sabe por quê? Porque esses fitoquímicos, eles passam pelo leite. sim, E aí passou pelo leite, mais uma vez, por que que você quer dar o chá verde para a mulher que está amamentando? Ah, porque ela quer emagrecer.
Vamos olhar para essa mulher? Vamos ver se agora Hum. é época, se agora é a hora. Vamos contar para ela que ela gasta 1.000 calorias só fabricando aquele leite que ela está ofertando para o filho dela, para a filha dela. E dá uma olhada em como tá essa alimentação antes, como você falou, faz o manejo nutricional, né? Coloca mais fibras, enfim. Leva Não é umas um. marmitinhas para ela, talvez ela não esteja tendo tempo nem de comer, porque não tem comida pronta, né? Sim. Uhum. E Então, daí não primeiro adianta. objetivo. É preferível, na verdade, que muitas pessoas também. Ah, eu não gosto de tomar água porque não gosto de tomar água. A gente precisa se hidratar com água também, né? Quando a gente fala de hidratação, não necessariamente o chá vai fazer este papel. Os chás extremamente diuréticos, eles podem desidratar ao invés de hidratar. E Sim. aí é um problemaço, né? Porque você está interferindo nesse aspecto também. Uma. Um chá, só que lembrando, né, que eu falei de algumas, de manter alerta, Uhum. mas eu queria falar de um chá para dormir, aliás, de Isso. dois. Eu ia justamente te perguntar isso. Surgiram algumas perguntas na minha caixinha, justamente por essa ansiedade. é, Há uma dificuldade do sono. Então, como que pode. Existem alguns chás específicos que você vai comentar agora, ou pelo menos um, não precisa. Dentro a Wanderly tem um curso incrível que vocês também podem. Super, é aberto ao É público? aberto, eu estou gravando um popular. Eu estou gravando um só Ótimo, de dicas populares. muito bom. Porque muitas meninas falaram, né, assim, eu tenho muita dificuldade para dormir, ansiedade. O que que eu posso tomar antes de dormir? Ou eu vou tomar antes de dormir logo, assim, tomei e vou dormir, ou eu tenho que tomar isso antes ou durante o dia para que isso tenha efeito à noite? Tem dois chás que são excelentes para a hora de dormir. Os dois você tem que beber em torno de 1 hora antes de dormir, que é óbvio que tem o processo de absorção dos fitoquímicos, né? Não é tomou porque as pessoas falam assim, eu quero tomar e já ir dormir, né? Não, não é assim que funciona porque você tem que absorver, né? Você tem Uhum, que ir para o sítio de ação. Mas tem dois. Um que é o pior odor entre as plantas, que é a valeriana, então que bate, eu não consigo nem recomendar, mas ele faz muito efeito, que é a raiz da valeriana empesteia a sua casa, mas uhum, funciona, né? uhum, E o sim, outro que eu amo, que é muito eficaz, que é o mulungu. uhum, Então, o mulungu, uma pegada, o mulungu é entre casca da árvore, então sim, nunca compre o pedaço da madeira para ralar em casa, porque você não vai conseguir. Compre ele já ralado, porque ele parece até uma palha de aço, assim, quando a sim, gente compra no supermercado. E aí o mulungu você pega o equivalente a uma colher de chá cheia e ferve 10 minutos em 300 ml e toma 1 hora antes. Você vai ver o que é dormir bem. Você vai ver o que é sono bom. Ele faz indução e manutenção de onda de sono profunda. uhum. Então ele é perfeito. Valeriana faz, valeriana super faz. Se você tiver como eu, que não sente cheiro de nada, pode fazer valeriana, que tá tudo certo. E o bom e a recomendação é realmente que se tome. A Paula está até falando aqui o que eu ia falar. A recomendação é tomar diariamente mesmo, né? Pelo menos quando a gente está falando de alteração de sono, pelo menos 15 dias. Porque aí Uhum, você regula, é para regular o ciclo circadiano. Então, você está uhum, regulando o teu ciclo circadiano de sono. Então, é bem importante fazer o tratamento. Não é pronto-socorro. Tratamento é constância. A gente tem que fazer pelo menos 10 dias. sim. Ah, mas eu fui, comi a feijoada X, me empanturrei e aí eu quero tomar um chá para aquele empanturramento. Tá tudo certo. Você vai tratar aquele sintoma daquele dia, mas não é tratamento de um sintoma recorrente, né? De um problema recorrente. E a Nutri Francilene está perguntando se pode associar mulungu com Pode passiflora. sim, você pode associar os dois. Coloca um pouquinho só de cada e pode associar os Eu dois.
já tomei muito mulungu numa época que eu estava extremamente acelerado e realmente o efeito é incrível. E uma das perguntas também, eu tenho alguém perguntando ali em relação a gastrite e refluxo, mas antes disso, tem algum local específico? Porque a gente vê algumas pessoas vendendo ervas em lojinhas de produtos naturais, em algumas casas específicas, farmácias. Tem algum local específico que seja melhor para que a gente tenha garantia que realmente são esses produtos? Porque, como você falou, tem mulungu e mulungu, né? Então, eu obedeço o seguinte critério: nós temos as plantas em farmácias de manipulação e tem muita planta em herveiro ali na Praça da Sé, em mercado municipal, né? O mercado municipal da Lapa, para mim, é um case de sucesso, porque eles sempre venderam, tem um lugar lá que sempre vendeu as plantas, né? Que é reconhecido há milhões de anos. E o que acontece é que eu dizia para os meus pacientes: você pode comprar em qualquer lugar menos lá. Até o dia que a filha do dono veio, bateu na minha porta, literalmente, e começou a brigar comigo porque ela tinha qualidade sim. Eu falei, mas eu não tô vendo, porque você tá com tudo solto, né? Então, assim, a ordem é: você vai comprar em locais em que a planta esteja num pacote fechado, com identificação correta e, se possível, com o nome do profissional que fez a identificação ou que acompanhou todo o processo até que aquela planta chegasse empacotada. Por quê? Porque quando você faz isso, você tem uma garantia de que a identificação da planta é a correta. Uhum. Eu trabalho há 27 anos com planta medicinal e não faço identificação, porque eu não sei. Sim. Eu me dediquei à área clínica e não à identificação da planta, né? Uhum. No Rio de Janeiro, Francilene, a gente tem o Herborista ali no centro. Tem uma loja chamada Herborista. Eles têm bastante qualidade. E no uso agora falando da fitogastronomia, que é a aplicação dessas ervas e das especiarias no preparo das receitas, eu ouço algumas pessoas comentarem que, primeiro, tem preguiça de usar as ervas e os temperos, que eu já acho que é o grande diferencial para tornar a comida mais gostosa. Além disso, todas essas propriedades digestivas, né, enfim, que auxiliam no processo aí do preparo das receitas, trazem benefícios para a gente, não é mesmo? Sem dúvida. Eu acho que existem algumas maneiras fáceis. Se Uhum, você não quer beber o chá, bate no suco. Faça o chá para bater com uma fruta, porque você quer, enfim, você tem quer aquele saborzinho mais doce, você está acostumado com sucos. uhum, Então faça um suchá, né? Isso tem o nome de suchá. sim. Eu uso sempre a água de cozimento de qualquer vegetal. Depois que eu cozinho a batata, eu cozinho a cenoura, que sobra sempre, eu uso pouca água, né? Mas eu sempre já uso enquanto ela tá quente, desliguei, tirei a cenoura dali daquela água, eu já aproveito aquele calor, jogo alguma planta, deixo ali abafando, tô fazendo uma infusão e coo e já uso ou para fazer o arroz, ou para fazer feijão, ou para fazer uma sopa, agora que está no inverno. Uhum, Ah, mas perfeito. se ela vai manter a propriedade, vai, porque a propriedade foi transferida para aquela água, Perfeito. né? Então a E gente já mesmo que tem. desculpa te interromper, mas eu acredito assim, mesmo que diminua um pouco a quantidade pelo calor, claro que quando a gente fala de uma sopa, por exemplo, eu não vou colocar lá. Existem, eu acredito, né, duas formas. A primeira, onde você usa ervas e especiarias no começo de um preparo já para trazer sabor. Mas eu também posso deixar mais ervas e especiarias para serem adicionados ao final, Aí sim. onde eu vou conseguir trazer mais sabor, mas também manter mais essas propriedades, não é mesmo? Eu faço exatamente isso. Eu pego a infusão, por exemplo, de manjericão. E aí faço ali, peguei a água da batata, deixei o manjericão ali, ficou uma infusão de manjericão.
Vou fazer o meu arroz, então faço com esta água já de manjericão. E aí, ao final, a hora que eu desligo o arroz, jogo muitas folhas de manjericão fresco picadas e deixo ali por cima. Ai, eu tô Já me ficando deu com até fome. fome. Já me deu fome. Tô querendo comer essa batata. Juro pra você que eu senti o sabor já com uma pitada daquela tua manteiga deliciosa com camomila. Tá Gente, que maravilhoso. delícia. Ó, para o nosso jantar eu vou fazer essa manteiga. Você Tem vai uma ver. coisa também que eu gosto muito de fazer, que são os azeites, como você falou, né? E a gente pode fazer uma grande concentração de ervas, batendo o azeite e colocando ele no freezer. E daí a gente congela esse azeite, que é um azeite de qualidade, ele não vai congelar, mas ele vai ficar mais firme. Fica E eu cremoso, né? boto na finalização de um vegetal dentro de. Ah, comprei um monte de erva vegetal, o que que eu vou fazer com isso aqui? Eu posso secar ao forno também, e quando eu secar, porque você falou lá do alecrim seco, posso usar ele fresco batendo, mas eu também posso secar ele no forno, e quando eu secar, eu vou secar a 200 graus ou eu tenho que controlar essa temperatura para menos temperatura? Melhor maneira de secar no forno é a hora que você fez qualquer assado, seja um bolo, seja um frango, qualquer coisa que você tenha assado. A hora que você tirou o assado do seu forno, desligou, coloca a planta ali numa assadeira, coloca debaixo desta planta, você coloca papel toalha, põe a plantinha, põe mais uma camada de papel toalha e deixa ali naquele calor do forno, desligado, né? Uhum. Então, é uma maneira. Agora, tem um mito aí que a gente já tem algumas publicações, que é o seguinte: na Ayurveda, né, na medicina Ayurveda, que foi a base da minha, foi a base da minha primeira formação em fitoterapia, você ferve muito tempo as especiarias e os alimentos. Né? Então, você Inclusive, vai fazer um. só para contextualizar, muitas tostam-se no começo do preparo, não É é? isso aí. Você tosta, junto com o gergelim, por exemplo. E aí você adiciona abóbora para fazer um creme de abóbora com gengibre e gergelim. Bom, E a fervura de 40 minutos, de 20 a 40 minutos, ela mantém esses fitoquímicos, que é uma coisa que na nossa escola de medicina ocidental, né, de fitogastronomia ocidental, a gente achava que não acontecesse. Não, mas acontece. uhum. Existe uma grande biodisponibilidade ainda desses fitoquímicos. Olha que Então, incrível. a lei maior é a seguinte: inclua. Se Inclua. vai ter menos, não tem problema, inclua, porque incluindo e tendo a presença constante, é isso que vai fazer a diferença para a sua saúde. E um pouquinho todo dia, né? Como comentamos anteriormente, não adianta você usar açafrão hoje e usar na sexta-feira ou daqui 15 dias. Então, o uso das ervas, das especiarias, eles têm de estar presentes diariamente. Outra coisa que eu gosto muito de fazer, não sei se você gosta, mas até ensino as meninas do Plano Ideal, são criar sal de ervas, onde a Perfeito. gente mistura uma grande concentração, pega o alecrim seco, o tomilho seco, o próprio alho, Hum, enfim, o açafrão, gergelim, mistura, eu faço meio que um gersal riquíssimo em um monte de ervas e especiarias e diminuo a quantidade do sal mesmo, porque tomilho e daí a gente tem uma. limão. Tomilho e limão para fazer sal de ervas. Meu Deus, maravilhoso. Mas é isso mesmo, é fazer o sal de ervas. Inclusive, é uma técnica que a gente usa para paciente hipertenso. Olha Alguém só, perguntou se podia alguém dar para o perguntou, irmão né? hipertenso. Pode dar, e para quem dirige, pode dar uma longo, desde que ele não vá dirigir logo depois que bebeu. E tem Né? uma grande dúvida também, Ivan, que muitas pessoas falam, e até foi perguntado aqui: gengibre, para quem é hipertenso, a pessoa vai ter alguma consequência? Nenhuma, nenhuma. Né? Na realidade,
realidade, a pessoa que tem um alto calor interno, ela pode ter uma alteração. Eu nunca vi, na minha prática clínica de 27 anos, eu nunca vi isso. Nunca tive É, um eu também. paciente que tenha tido alteração por chá de gengibre, É né? que a pessoa, agora quando a gente fala de gengibre, a pessoa também não vai comer isso aqui de gengibre numa receita, né? Máximo um Então, centímetro, mas não dá nem um centímetro. é. Então, quando a gente fala, há alguns radicalismos também, inclusive o próprio radicalismo, que faz com que, como não vai ter efeito porque cozinhou, não use. E eu sou, assim como a Van também já falou, usem, gente, usem diariamente ervas e especiarias no preparo das receitas. Durante a live, a Van trouxe inúmeras receitas práticas e eficientes para vocês colocarem no dia a dia. Foi assim enriquecedor. Nós nunca tínhamos feito uma live juntos, né? Primeira vez, eu espero que seja a primeira de várias, porque eu amei, Eu amei. Eu te amo, né? também, inclusive, eu Desculpa também aí, te amo muito. Farjala, mas te amo. Parjala tá lá no Rio de Janeiro. E o que que acontece? Eu estou aqui pensando agora que a gente pode um dia fazer uma live cozinhando junto. Amei. Gente, é porque eu tô querendo esse purê com manjericão, com todas as minhas forças, entendeu? Você vai ver. Aí a gente pode fazer até com diferentes graduações. Um Sim. pouquinho, que é só para aquelas pessoas que estão ainda se acostumando com o sabor, Uhum. né? E uma hardcore para gente que já gosta e sabe que vai ter Gente, mais sabor. já tô querendo essa live cozinhando, porque a gente fala de fazer o jantar e tal. A gente pode fazer uma live, ou se não fizer uma live, a gente grava uma aula, que daí a gente disponibiliza tanto você para os seus alunos, eu para os meus alunos também, que pode ser algo. Nós já temos um cameraman incrível para fazer captação, né? Vamos fazer, ó, já que está pedindo a manteiga de ervas, mas ó, vamos marcar. Eu estou à disposição. Ou a gente faz a live, ou a gente grava. E Perfeito. a gente, Roberto, grava, Sim, né? Porque ele está aqui para isso mesmo, né? E a gente coloca no ar para as pessoas. Eu acho que vai ser muito legal. Aí, ele já mandou coraçãozinho, é porque ele vai gravar, né? que bom, muito obrigado. Van, muitíssimo obrigado. Acredito que não só eu, mas todo mundo ficou muito feliz. Obrigado pela disponibilidade, pelo carinho. Compartilhar conhecimento é uma das minhas missões, eu sei que sua também. E queria muito que quem me segue aqui e quem nunca tinha ouvido você falar e que está mais circulando na minha rede social, eles precisam conhecer o seu trabalho e conhecer tudo que você pode oferecer tanto com seus cursos. Então, quem quiser saber mais, sigam a Van, o arroba, repete para todo mundo, porque tem gente que às vezes cai de paraquedas. É Vanderly Marchiori. Vocês vão ver aí, a gente vai deixar destacado depois, Vanderly Marchiori. A E live bota vai de ficar collab, que aí as pessoas têm mais acesso. perfeito. Muitíssimo obrigado, viu? Obrigada a você, meu amor. Uma excelente noite, uma excelente semana. Igualmente. Gente, essa aula, deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer o encerramento. Como é que eu consigo? Vou fazer o encerramento com você, pode ser? Por favor. Essa aula foi um presente, né? A Vanderly trouxe muita informação valiosa para a gente aplicar isso já no nosso dia a dia, para auxiliar em mudanças de humor, de exposição, para tornar nossa comida mais gostosa, né? Já respondemos as perguntas durante a live, mas se você tiver alguma pergunta, você pode deixar aqui embaixo nos comentários. Ficamos muito felizes com vocês. E se você estiver chegando agora, dá tempo de se inscrever no Desafio Organize durante toda essa semana. A gente tem muito conhecimento. Comenta desafio aqui embaixo ou clica no link da bio para se inscrever essa semanada riquíssima de conhecimento. Amanhã, 7h30,
A gente vai falar sobre congelamento, tirar alguns mitos e tabus em relação ao congelamento. E durante a semana, toda a programação, quando você se inscreve no WhatsApp, você recebe todas as informações. Van, muitíssimo obrigado. Boa noite Muitos beijos. para todo Obrigada. mundo, gente. Um Boa beijo noite. grande. Tchau, tchau.